Bom, então continuando, né, a gente percebe que não existe uma administração rural sem conhecimento técnico. Isso não tem nem o que dizer, isso é extremamente importante, né? Aquele conhecimento lá do dia a dia que o próprio administrador rural já tem. Não existe condições de fazer qualquer tipo de planejamento sem que a pessoa responsável por essa tarefa conhecer os ciclos de produção. É aquela coisa que a gente já comentou em determinado momento. É eu fazer alguma coisa diante daquilo que o mercado está mostrando. Sabe uma pessoa que nunca trabalhou com administração rural, nunca fez nada lá na área rural e de repente ele viu que algo está dando certo, que está dando dinheiro e ele resolve que ele quer entrar nesse negócio? Mas ele na verdade não conhece nenhum dos ciclos dessa produção. E aí é um risco muito grande para a atividade, porque pode fazer com que tenha um investimento muito grande, uma produção muito grande daquele produto naquele ano e fazer com que as pessoas que já têm esse conhecimento, que conhecem o ciclo, na verdade pode chegar ao ponto de se quebrarem, né? Então os riscos das atividades, as necessidades operacionais das atividades e as realidades de comercialização de insumo e produtos gerados. Então quem é que realmente conhece isso? Aquele produtor que já está há algum tempo nesse negócio. Então quem quer entrar nesse segmento precisa ter conhecimento, saber como é que se procede para que realmente ele não esteja jogando dinheiro fora e não esteja fazendo com que aqueles produtores que já fazem isso ao longo do tempo comecem realmente a ter mais problemas, né? Então, a gente percebe assim que existem inúmeras propriedades rurais com dificuldade de gestão. E exatamente porque eles não entendem basicamente como que ocorre esse ciclo, não entendem os riscos das atividades e às vezes não está preparado. Então ele não tem noção se aquilo que ele está investindo no seu negócio realmente está tendo um retorno, né? E a gente costuma dizer assim, ó, que o negócio cresce ou irá crescer até o ponto que você percebe que não consegue se envolver em cada trabalho operacional. Mas no momento que você percebe que você precisa de alguém realmente para fazer determinado processo de gestão para você. E como gestor, aí ele tem que olhar como ele vai operar isso em alto nível de desempenho, né? A importância de delegar essas tarefas, o repasse do conhecimento. Então, é saber que cada um tem um papel e onde é necessariamente que você vai se integrar, onde é que você está para que você não corra todos esses riscos. Independente do tamanho da propriedade, números de animais ou número de funcionários e atividade rural deve ser encarada como um grande negócio. E aí, quando você encara alguma coisa como um grande negócio, você começa a perceber que é preciso você ter registro das suas informações. Aquela questão de você ter um histórico, né? Organizar financeiramente, saber o custo de produção e saber calcular principalmente os seus lucros, né? Sem esse controle, necessariamente, fica muito difícil de mensurar aí os resultados obtidos e analisar os custos, perceber onde poderia ser reduzido esses custos. É você olhar o seu processo como um todo. Mas só vai ter esse olhar, na verdade, se você realmente tiver algumas noções de gestão, né? E sendo assim, exige as informações apropriadas para esse processo de tomada de decisões, pois qualquer decisão tomada irá influenciar diretamente na lucratividade das operações realizadas. Isso é fato, né? Se eu tomar uma decisão errada do meu negócio, eu vou pagar caríssimo por isso, tendo prejuízo. Se eu souber o momento certo de tomar a decisão, na maioria das vezes isso tende a trazer retorno financeiro muito interessante para a própria administração rural. A Batalha 2001, ele diz assim, ó, que a mudança mais difícil é a própria cultura do produtor rural. Isso a gente já sabe. Imagine você dentro de um segmento, você vai chegar para alguém e dizer algo que ele vai dizer assim, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. É que a questão é que no final, quando ele tem uma colheita, ele vai pôr uma determinada quantidade de dinheiro no seu bolso. Entretanto, como ele não tem uma análise daquilo que ele gastou, às vezes ele está tendo prejuízo e ele acha que está bom. Às vezes ele poderia ter ficado parado, que para ele poderia ter sido muito melhor, né? Então, na verdade, quando ele acredita nisso, ele começa a olhar que a necessidade de realmente ter essa questão de funcionários, né? Que realmente ele precisa ter alguém que possa fazer esse trabalho para ele. E muitas vezes não é nem ter um funcionário, às vezes próprios filhos, pessoas que vão estudar e que hoje estão retornando para a agricultura, entendendo que é uma empresa, que essa empresa precisa de gestão e que pode ser muito lucrativa quando bem trabalhada, quando bem gestionada, né? E aí, sem as possibilidades de viabilização do empreendimento rural, passa necessariamente por mudança de atitude do próprio produtor. Então, ele precisa acreditar nessa mudança
e muitas vezes está até ouvindo, né, os seus próprios filhos, os mais jovens que saíram, que estão estudando, estão voltando para casa e com novas técnicas, e com isso ele realmente acaba tendo aí maior viabilidade do seu negócio. E sem acreditar que essas mudanças sejam realmente necessárias para enfrentar a intensa competição dos mercados, a chance de sucesso torna cada vez mais difícil, né? Como é que eu vou ter sucesso dentro de uma situação que eu não sei necessariamente nem o que está acontecendo? Então, sem gestão, é difícil, por exemplo, evitar o desperdício de insumo, o momento de você preparar, os períodos que você vai fazer o plantio, aquela situação, por exemplo, de você estar olhando até o clima, o que está acontecendo, se tem período de chuva, se não tem chuva, como é que, se naquele período tem previsão para muita chuva. Então, toda uma situação de observar, por exemplo, se tem mão de obra, se não tem mão de obra, ver como que tudo isso é importante, porque vai realmente dificultar o seu processo de gestão. E assim a busca por maior eficácia, né, produtiva e econômica, ela é fundamental para que tenha sucesso aí com os processos de mudanças. Então é preciso evitar falhas no processo de tomada de decisão, priorizando questões como custo de produção, eficiência produtiva e principalmente também aí as tendências do mercado, né? Isso basicamente vai diferenciar muito uma propriedade desenvolvida com uma não desenvolvida. E é exatamente esse o grau de organização que a gente percebe, né? Mais uma vez, evidencia a importância do planejamento, a organização, a boa condução do controle, de processo. Então, a gente percebe que uma boa, quando você tem a informação correta, olha, você tem sucesso no seu processo, você produz mudança e você pode evitar que haja o quê? Falhas nesses processos. Aí você, por quê? Porque eu sei o custo de produção que eu tenho. E isso pode levar a uma eficiência produtiva e uma melhor tendência do mercado, né? E o processo de gestão aí, ele depende de uma tríade de condições. Primeiro que é a competência interna, aquilo que eu vou saber se eu tenho os produtos, se eu tenho o serviço, se eu tenho o pessoal para fazer atividade. Eu tenho todas as condições internas para eu poder desenvolver. As condições econômicas do ambiente, dentro do próprio setor comercial, tá atento ao mercado, né? Ao ambiente social no seu entorno. Aqui a gente às vezes olha muito a questão do governo, que influencia sim, né? Mas não é como um todo, é preciso realmente que você também perceba o que está ocorrendo para que você tome as decisões corretas. Às vezes você não sabe nem quais são as medidas que o governo está tomando, né, e dizendo que, olha, já tem muito esse produto, mas você realmente está fazendo, né? Então, conhecer esse processo, ter a capacidade de pensar em diversos fatores, então vai propiciar a própria propriedade, a percepção, né, de entender se realmente tem um maquinário, se não tem, se o governo tem uma política adequada e aqui as medidas que você vai estar tomando. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esses 3 itens na sequência, tá? Então, esse conjunto de condições aí, ele atinge as empresas e sua capacidade produtiva e econômica de forma diferente, determinando dificuldades ou permitindo oportunidades. Lembra que a gente sempre fala, né? O que ameaça para um pode gerar oportunidades para outro. A gente às vezes tem um momento difícil e que tem muitas pessoas que sobressaem. Então, algumas dessas condições são controláveis pela empresa e outras incontroláveis, ou até parcialmente controláveis. Então, aquilo que eu disse já lá atrás, né? Eu sei que tem um vírus da gripe aviária que está atacando lá na Europa. Então, realmente, eu posso já me prevenir, tomar alguma medida para isso ou não, né? Nós tivemos alguns problemas no passado aí com questões da relação da Polícia Federal, a carne podre, assim por diante, que afetou todo um setor. Nós temos as condições do tempo, as condições climáticas que vez ou outra afetam. Então, tudo isso eu estou colocando numa balança, tem coisas que eu consigo controlar e tem coisas que eu não consigo. Então, sempre aí mostra, além disso tudo, a importância até o quê? Na hora que eu tenho uma cultura de fazer um seguro, né? E hoje isso é perfeitamente viável para que eu possa estar observando e não ter um prejuízo maior caso isso venha ocorrer, tá? Desculpa aqui. Na sequência a gente tem as competências internas, né? Que eu disse para vocês que a gente já está falando um pouquinho mais, onde a gente vê que é necessário o quê? Para que eu, dentro internamente da minha empresa, eu tenho que ter bons produtos, serviços que são oriundos e independentes dessa habilidade específica da empresa, adquiridas através de seus recursos humanos, físicos, tecnológicos, produtivos, comerciais, administrativos e até monetários. Então, tudo aquilo que realmente eu preciso, né, dentro da minha propriedade para poder estar executando a atividade.
o chamado sistema social, aquilo que acompanha a evolução do sistema ambiental e vice-versa, né? Entender que tanto as pessoas como o meio ambiente estão interligados, mas dentro disso eu preciso, um vai alterar o outro, né? Mas eu também preciso entender que as questões aí tecnológicas, o ser humano e tudo mais, são itens que eu preciso para o desenvolvimento da minha atividade. Então, na medida em que essa complexidade econômica e tecnológica aumenta, o conjunto de habilidades internas da empresa deve acompanhar também esse crescimento, sob pena de perder a capacidade aí competitiva, né? Aí vem as habilidades de liderança e de gestão, acompanhando essas mudanças. Então, necessariamente, eu posso me tornar muito mais competitivo ou não. Então, você veja bem, quando eu relaciono aqui com a questão acima, eu vou perceber o quanto que uma tecnologia, por exemplo, pode fazer com que o meu processo se torne mais competitivo ou não. Quando eu avalio se uma situação está valendo a pena ou não. Às vezes tem muito software aí que vai mostrar que aquilo que eu estou usando não necessariamente está trazendo benefício para a minha empresa, né? E dentro das condições econômicas, a gente tem aí, incluindo o conceito teórico, né, o conjunto de condições materiais e institucionais que afetam a empresa e condicionam o seu desempenho. Aí eu vou pensar o quê? O que eu vou produzir? Quanto produzir? Como eu vou produzir? E quando produzir, né? Então, todas as condições econômicas aí, é preciso ter um acompanhamento permanente dos preços de produção e de todos os níveis, né? E aqui a gente tem que voltar um pouquinho também nas competências internas, né, nos fatores internos e externos. Que aí vem o quê? A questão do clima, do preço, as políticas agrícolas, né, e tudo mais. E as condições materiais de respeito à infraestrutura existente, as condições institucionais, que são relativas a aspectos burocráticos e legais e aos mecanismos de crédito, né, políticas econômicas e as atividades. Enfim, é preciso também buscar crédito, né? Buscar aí observar todas as questões burocráticas que a gente já citou um pouquinho, mas são questões institucionais que eu preciso estar atenta para fazer com que esse negócio realmente funcione. Será que tem crédito? Será que não tem?